existem causas que justifiquem o transtorno? Poderia falar um pouco sobre essas causas? E, além disso, como é feito o diagnóstico do TDAH? Certo. Então, o TDAH hoje, ele não tem uma causa específica. Não existe uma causa que a gente fala assim, aconteceu isso, então ele tem TDAH, ou você vai lá, faz um exame de neuroimagem, ou um exame genético de sangue, seja lá qual for o exame, e diga, é TDAH. Não existe, né? Ele não tem uma única causa. A gente sabe que tem causas que podem potencializar a existência do TDAH, como o quê? Fatores genéticos, né? Então, ele é um transtorno hereditário, genético. Fatores bioquímicos, então, às vezes a criança vive em um lugar próximo a uma indústria e acaba que aquela família vive, tem acesso, né, no ar a algum produto químico, algum produto nocivo e acaba que pode isso desenvolver o TDAH. Algumas disfunções sensório-motor, né? Então, assim, a criança apresenta outro tipo de questão sensorial, e isso pode desencadear no TDAH pelo desenvolvimento neurológico, porque a gente nunca pode esquecer que o nosso corpo e o nosso cérebro eles se desenvolvem ao mesmo tempo, não existe desenvolvimento separado. Então, se a gente tem uma questão motora, isso vai afetar o nosso sistema neurológico. Se a gente tem uma questão neurológica, isso vai afetar o nosso sistema sensorial. Então, nós somos um só, não tem como dividir, né, quem nós somos e como vamos nos desenvolver. Tem as questões fisiológicas e comportamentais, né? Quais são os maiores fatores de risco que a gente tem hoje na ciência? Crianças prematuras extremas, então, nascidas com baixo peso, né? Até sem ser prematuro, mas que nasceu com baixo peso, ela tem uma tendência. Crianças que as mães usaram álcool, ou tabaco, ou cocaína, qualquer tipo de droga na gestação pode desencadear ao TDAH. A criança, de repente, cai, machuca a cabeça, tem algum traumatismo craniano leve. Isso pode desencadear o TDAH também, porque alguns estudos mostram lesões cerebrais no TDAH, mas não é uma unanimidade. Nem todo mundo que tem TDAH tem uma lesão cerebral, mas algumas crianças que têm lesões cerebrais têm TDAH. A deficiência de ferro, então, ou seja, então, deficiências nutricionais também pode desenvolver o TDAH, pode, né, dar essa possibilidade aí. Exposição ao chumbo, que, como eu disse, é quando a pessoa, né, vive em uma área que tem exposições a alguns metais, algumas questões danosas aí. Então, o TDAH hoje ele não tem uma causa específica. Os estudos mostram multifatoriedade das causas do TDAH. Uma coisa só dessa vai fazer a criança ter TDAH? Pode ser que não. Pode ser que ela tenha o fator genético, né, que na família tem outras pessoas que tenham TDAH, mas ela vive ali num ambiente estruturado, num ambiente com regras, limites claros, rotina. Então, ela pode não apresentar os comportamentos do TDAH. Ela tem a tendência, mas não necessariamente vai desenvolver pela estrutura ambiental. Agora, se a gente junta mais de um fator, claro que as possibilidades aumentam. E a segunda questão que foi do diagnóstico, né? Como eu falei anteriormente, não existe um exame específico que dê o diagnóstico do TDAH. Ele é um diagnóstico clínico, então a gente precisa de uma avaliação médica, mas não é só a avaliação médica.
tem a avaliação médica, a avaliação de desenvolvimento, a avaliação educacional e a avaliação psicológica. A gente precisa de todas essas avaliações, ou seja, a gente vai avaliar o sujeito na sua integralidade. A gente não vai avaliar um aspecto só da vida do sujeito. A gente vai avaliar todos os aspectos da vida do sujeito para poder chegar ao diagnóstico do TDAH. Hoje, o Manual de Doenças Mentais, que é o DSM-5, ele inclui 9 sinais e sintomas de desatenção, 9 sinais e sintomas de hiperatividade e impulsividade. O que acontece? Desses 9, tem que apresentar os 9? Não, claro que não. São 9, mas para a gente fechar um diagnóstico, a gente precisa ter pelo menos 6 sinais e sintomas desse conjunto de sinais e sintomas que a gente tem no total de 18, né? 9 de desatenção e 9 de hiperatividade e impulsividade. Ele tem que ter 6. Mas hoje apresentou o sintoma, os 6 sintomas, ele já tem TDAH? Não, a gente precisa de um histórico de 6 meses consecutivos daquele comportamento, né? 6 meses de persistência daquele sinal, daquele sintoma, para fazer o diagnóstico. Então, não é rápido, não é fácil, porque existem muitos diagnósticos diferenciais, né? Muitos outros transtornos que podem ser confundidos com TDAH, ou que o TDAH é confundido com aqueles transtornos. Então, e outra coisa que é muito importante é que aquela criança esteja fora do seu nível de desenvolvimento esperado. Tá, esse comportamento apareceu. Ah, mas é normal crianças de 2, 3 anos de idade serem hiperativas. Então, eu vou diagnosticar uma criança com 2, 3 anos de idade como TDAH, sendo que é um comportamento esperado para aquele nível de desenvolvimento? Não, não vou. Vou avaliar outras coisas junto a isso, né? Por exemplo, se os sintomas ocorrem em mais de um ambiente, e às vezes o que acontece? Em casa a criança não para. A criança tem espaço, a criança corre o tempo todo, brinca o tempo todo, assiste televisão de cabeça para baixo, que é uma das coisas que eu ouço muito dos pais, assim, ele assiste televisão de cabeça para baixo. Mas quando chega na escola, a criança obedece à professora, entende regras, sabe esperar a hora, sabe, se concentra para fazer a atividade. Às vezes não se concentra todo aquele período, mas consegue entender qual é a atividade, porque teve a atenção necessária para entender. Então, assim, ela apresenta muitos sinais e sintomas em casa, mas não apresenta na escola. Vai para a igreja, senta na igreja, entende que tem a hora de sentar, a hora de levantar, a hora de que pode conversar, a hora que não pode. Respeita essas regras sociais, então não tem prejuízo em mais de um ambiente, então a gente já descarta. E outra coisa importante é que esteja presente antes dos 12 anos. Mesmo que seja diagnosticado depois dos 12, mas que antes disso a gente já fosse possível perceber alguns sinais e sintomas. E o TDAH, ele é um transtorno que interfere diretamente na funcionalidade do indivíduo. Então, assim, é muito agitado, mas dá conta de todo dia, tem uma rotina e dá conta de todas as atividades. Começa um projeto e termina o projeto. Começa uma tarefa e termina antes de começar outra. Então, assim, responde a tudo com positividade. Não é uma criança que começa, larga. Pega esse brinquedo, está aqui brincando, já antes de terminar aquela brincadeira, aquele jogo, já vai para outro. Então, assim, quando a pessoa é funcional, ela consegue iniciar uma coisa, terminar, tem atenção um pouco mais curta, mas consegue captar a essência da atividade e fazer a atividade com satisfatoriedade, então não é TDAH. Se não interfere na capacidade funcional do indivíduo, não é TDAH. E aí a gente tem aqui a nossa lista de sintomas de desatenção, né? Que
Às vezes a gente olha, poxa, eu tenho isso, não presta atenção a detalhes, né? Ou às vezes vai fazer uma coisa muito rápido, comete erros, descuidados, tem dificuldade de manter a atenção até em jogos, né? Às vezes, quando é chamado, parece até que não ouve que está sendo chamado. Então, assim, a gente tem uma lista com 9 sinais e sintomas de desatenção, uma lista com 9 sinais e sintomas de impulsividade. Então, a criança precisa estar pelo menos em 6 desses 18. E quando ela tem 6 na desatenção, e um na hiperatividade ou nenhum, a gente já sabe que é um predominantemente desatento. Se ela tem 6 na hiperatividade e impulsividade e um na desatenção, a gente já sabe que é predominantemente hiperativo. Se ela tem 4 em um, 4 em outro, 3 em um, 3 em outro, já é o combinado, né? Então, essa avaliação ela é feita por meio de observação, de testes psicológicos, teste neurológico, escalas para professor, escalas para pais. Então, existe N fatores que faz a gente chegar a um diagnóstico de TDAH. É muito importante que a pessoa que vai acompanhar essa criança peça os relatórios, o histórico médico, peça o histórico de desenvolvimento, né? Faça uma anamnese certinha, como foi a gestação, como foi o parto, os primeiros meses de vida, e peça também uma avaliação da escola, como era, se esse comportamento mudou ou se já apresentava em outro nível. É muito importante conhecer a criança integralmente, ou o adulto também, que é possível um diagnóstico de TDAH em adulto. Mas é um diagnóstico bem detalhado, bem delicado e que precisa ser feito com muita sensibilidade. É isso, Jéssica. Enquanto você falava, eu ficava aqui imaginando, né? Quem está aí do outro lado certamente lembrou de alguém, uma criança, que apresenta essas características, esses sintomas, e é importante, se você lembrou e tem o contato, né, de alguém, da família, compartilhe, para que essa pessoa também fique, né, por dentro desse nosso tema de hoje, que é muito importante, está sendo muito importante mesmo.